porque este ano foi um ano difícil, mas foi um ano que até na servidão o Senhor fez prosperar a minha vida. Foram muitas as respostas de oração, pastor, na minha vida. Mas o pastor Marcelo é um delas, essas respostas. Esta festa nesta noite também é resposta de oração. Ver minha família nesta noite aqui, mais um dia deste ano, foi resposta de oração. E aquele que crê, diga amém. Porque com a mesma fé, com a mesma oração que você andou comigo, eu tenho andado contigo. Então, glória a Deus pela vida de todos que estão aqui. Amém? Eu convido minha família a estar aqui. A Mari, o Enda. Pastor falou que eu colocar a Laura na disciplina. Levanta o vestido dela para ela não tropeçar. Convido o Iago, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha tia, algumas gerações. O pastor falou que eu sou brava. Eu sou brava, gente? Eu digo a eles que da mesma forma que eu sou lá, eu sou aqui. Eu digo a vocês aqui que andam comigo, da mesma forma que eu sou lá, eu também sou aqui. E o que eu sou aqui, eu também sou lá. Glória a Deus. Essa é a Mari, entrou para a família. Ih, agora o negócio ficou bom. Agora ela deu glória a Deus. É pentecostal. Aleluia. Batista na palavra, pentecostal no poder de Deus, equilibrado que nem presbiteriano, e ali vai. Gostou da mistura, pastor? Assembleando junto, vai botando, fazendo lance. Glória. Quebrar o sono dela. Amém. Aí, pode encostar agora que ela vai se ajeitar. Glória a Deus dela vai se acalmar. Então vamos pegar a chupetinha dela. Mário Wendel, nós como cristãos evangélicos, nós não costumamos batizar crianças. Por quê? Porque batismo é sinônimo de arrependimento, é simbologia de arrependimento de pecado. E a Laura não tem pecado para se arrepender, ela não tem consciência deste arrependimento. Nós não, nós temos, nós mentimos, nós roubamos, nós prostituímos, nós enganamos, nós trazemos dentro de nós esta semente pecaminosa. Quando nós temos a consciência dela, é quando nós confessamos, arrependemos e nos consertamos. A palavra de Deus diz que todos nós somos nascidos e gerados pelo pecado, no pecado. Mas Jesus foi entregue por nós para perdoar esses nossos pecados que nós temos consciência. A Laura, ela não tem essa consciência do pecado e do arrependimento. Como diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel capítulo 1, que quando Ana pediu um filho, e Deus lhe deu Samuel, quando ele foi desmamado, foi levado para ser consagrado no templo e lá ficou, para se tornar um grande profeta de Deus que nos é conhecido. Jesus, em Lucas capítulo 2, diz que no 8º dia, ele foi levado para o templo e consagrado a Deus. E é o que nós vamos fazer com a Laura hoje. Consagrar ao Senhor. Amém, igreja? Você crê nisso, igreja? Amém? Glória a Deus. Dizem que a tia é brava, né? Não é brava, não. Brava essa geração nova que está nascendo. Glória a Deus. Mari, a Bíblia diz, lá em Provérbios 22, versículo 6, que ensina teu filho no caminho que se deve andar, e ainda que se torne velho, não se desviará dele. Wendel, a palavra de Deus também diz que não retém da criança a disciplina, a varinha. Quando ela tiver consciência de que precisa ser corrigida, não passa a mão na cabeça,
quando tiver que dizer não, e dizer sim quando tiver que dizer sim. A igreja diz amém? Amém. Eu convido a se colocar de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus fala sobre a imposição de mãos. E nós impuremos agora as mãos sobre a vida da Laura. E vamos declarar sobre ela todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais. Não só sobre ela, mas sobre os seus pais e todas as famílias aqui representadas. Estenda suas mãos para o alto em nome de Jesus. Senhor da glória, aqui está a Laura, Senhor. Fruto, Senhor da glória, deste amor, desta paixão, desta união. Nós, Senhor, queremos entregá-la nas tuas mãos agora e te pedimos, Senhor, que receba diante do teu trono. Pai querido, que todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais sejam derramadas sobre a vida da Laura. Senhor, sobre a vida da Mari, sua mãe, que toda a sabedoria vinda do alto seja, Senhor, derramada em seu coração e que ela possa criar a Laura no temor do Senhor. Sobre a vida do Wendel como pai, Senhor, que o Senhor venha prover sobre ele toda a capacitação, desde a autoridade de pai, a autoridade de provedor, de homem da família, de homem trabalhador, que ele possa assumir esta responsabilidade que está sobre os seus ombros. Pai querido, em nome de Jesus, que no momento da escolha da Laura, que ela possa escolher te servir, que ela possa escolher, Senhor da glória, andar contigo e que o Senhor venha guiá-la os seus passos, os seus caminhos, Senhor da glória. Pai querido, Pai santo, Pai celeste, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, todas as bênçãos sobre esta família, sobretudo a bênção da salvação. Senhor, que o teu poder e a salvação seja derramado sobre o meu povo, este povo que está aqui, porque a tua palavra diz que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu declaro nesta noite esta palavra, também como a palavra de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora está aqui a Mari e o Wendel, a Laura junto, Senhor da glória. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos poderosas sobre eles e os guie no teu caminho eterno, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos na vitória desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, igreja. As palmas Foi conhecido. Por favor, pastor Cássio. Conheço o pastor Cássio 10 anos ou mais. Também já tem mais ou menos acho que uns 5 anos. A gente acabou perdendo contato, né, pastor? Acabamos. E tanto que para G, né, G? Eu falei assim: G, convida o pastor Cássio. Preciso ver, dar um abraço e ouvi-lo trazendo-nos a palavra de Deus. E desde já tem uma incumbência muito séria para iniciar, orar pela vida dele, porque ele vai ter que encarar o pastor Veiga por ter largado domingo lá. Amém? Brincadeiras à parte. Irmãos, esteja totalmente com o coração aberto para aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Renata, é um prazer também te conhecê-la. Já falei algumas vezes com você no telefone, os filhotes, Bruno. Esqueci o nome da filha, da Larissa. Que Deus abençoe vocês dois, essa família abençoada. Pastor. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. É um prazer poder compartilhar com vocês este culto nesta noite. São diversas razões pelas quais nós nos alegramos aqui, entre elas poder rever o pastor Marcelo. Como ele já disse, nós temos uma caminhada junto. Já há muitos anos que nós os conhecemos. Eu, quando fui convidado para vir aqui, me disseram da igreja do pastor Marcelo, mas a gente conhece tanta gente.
Fiquei com dificuldade para lembrar. E ao vê-lo aqui na entrada, fiquei muito feliz em saber que é o Marcelo, o pastor Marcelo, que é nosso amigo, né? Nós conhecemos já há muitos anos, como ele já disse. Tivemos momentos bons, oportunidades boas de cultuarmos a Deus juntos em alguns lugares. E é um prazer, Marcelo, pastor, poder nesta noite mais uma vez aqui na Igreja Batista, desta vez a gente cultuar a Deus, nós cultuamos a Deus. Amém, cultuamos a Deus juntos. Então, são várias as razões pelas quais nós estamos alegres. Dentre delas também poder aqui rever, conhecer as irmãs. Deus abençoe vocês, a irmã Angelita, Deus te abençoe, meu irmão. Foi muito simpático ao nos convidar. Nós temos realmente responsabilidades na igreja sede nossa ali na Lapa, e para sairmos de domingo realmente é muito difícil, é muito complicado, mas Deus preparou para que nós aqui viéssemos, abrir essa porta, e eu quero aqui junto com vocês realmente louvar a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede, este momento que é um momento de Deus para a minha vida, é um momento de Deus para a sua vida, um momento de Deus para a minha família, para a sua família, um momento em que nós vamos aqui agradecer a Deus pelas irmãs, desse trabalho das irmãs, que o Senhor continue derramando aqui sobre as irmãs ricas bênçãos dos céus, continue contemplando as vossas orações, continue convertendo as lutas em bênçãos na vida de vocês, né? Nós temos um Deus que Ele sempre tem o melhor para nós. Então que o Senhor continue dando prosperidade a esse trabalho de vocês, amém? Me sinto honrado pelo convite, honrado também por assumir essa tribuna e poder fazer uso da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Eu gostaria de ler com vocês um texto da palavra de Deus lá nos Evangelhos. Nós sabemos que vocês estão com um tema sobre coisas novas, alianças. Eu gostaria de ler, irmãos, em João 9. João 9. Vamos falar sobre um texto que eu acredito bastante conhecido dos irmãos da Igreja do Senhor. Graças a Deus. João 9. Quando vocês procuram, estava dizendo ao pastor Marcelo que eu estava perto de vocês. Até 3 meses atrás, 4 meses mais ou menos, eu estava dirigindo vida perto das artes, né, meus amigos? E se eu soubesse que ele estava por aqui, eu disse a ele que teria convidado para que ele levasse e ministrasse uma palavra de Deus a nós também. Hoje nos encontramos na sede da Lapa. Houve uma necessidade de eu retornar à nossa igreja sede. Nós temos um trabalho ali, uma escola que nós tomamos conta, coordenamos essa escola, e junto ao pastor Veiga, que é o meu pastor, nós estamos lá servindo a Deus hoje na Lapa. Quando vocês não tiverem culto aqui, só quando não tiver culto aqui, viu, pastor Marcelo? Se estiverem passando ali pela ponte do Piquiri, visita a igreja da Lapa e procure o pastor Cássio lá. Pelo menos um cafezinho eu vou pagar para vocês, tá bom? Cafezinho eu prometo que nós vamos tomar um café abençoado, e vamos servir a Deus ali, adorar o Senhor nosso Deus. Acredito que muitos de vocês conhecem a nossa igreja ali, perto da Polícia Federal. Então nós estamos lá servindo a Deus agora. Deixamos a Vila Mira, uma igreja muito abençoada. Algumas pessoas aqui parece que já conhecem a Vila Mira, né? Eu disse ao pastor Marcelo que a Vila Mira é uma igreja que aonde as pessoas passam, elas deixam rastro bom e também gostam de voltar. A Vila Mira é uma igreja muito tradicional nossa, uma igreja muito antiga dentro do nosso ministério.
E todas as pessoas que por ali passaram ficam com saudades. Eu mesmo já estou com saudade, né? Nós gostamos de púlpito, embora hoje eu estou no Ministério do Ensino, coordeno a escola já há mais de quase 15 anos nós estamos coordenando uma escola, mas eu particularmente gosto muito do púlpito, gosto muito de estar neste lugar que Deus me chamou para estar ministrando, para estar junto com o povo dele. Então nós também temos saudade. Nós vamos ler, irmãos, João 9, vamos ler a partir do versículo 1, cura do cego de nascença. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Diz assim o versículo 1: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Disse-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram seus pais do que agora viram. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que eu, havendo sido cego, agora vejo. Amém. Esse texto eu acredito ser um texto bastante conhecido de todos nós. Se encontra no Evangelho de São João, e é um evangelho escrito para todos aqueles que haveriam de crer em Cristo, Filho de Deus. João, ele tem algumas particularidades. Eu particularmente gosto muito do Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos. Eu me familiarizo com o Evangelho de João, porque o Evangelho de João mostra
não somente os milagres de Jesus, mas também mostra os grandes discursos que Jesus fez. E nós observamos que desde o capítulo 1, João ele se preocupa em apresentar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, aquele que foi realmente enviado para salvar o mundo. Quem de nós que já não leu João 3,16, não é? Textual da Bíblia. No capítulo 1 de João, ele fala que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No capítulo 2, João ele vai mencionar, irmãos, o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, que é a transformação da água em vinho. No capítulo 3, nós temos um ensinamento muito profundo, quando Jesus se encontra com Nicodemos e fala para ele a respeito do novo nascimento. Nicodemos não entende a princípio, mas depois Jesus se aprofunda e diz para ele que o nascimento que ele estava se referindo, nascer da água, nascer do Espírito, não era simplesmente entrar, voltar ao ventre da mãe e nascer novamente. Jesus dizia que necessário para aquele que deseja entrar no reino de Deus, tal pessoa precisa nascer da água e do Espírito. Em João 4, nós temos o discurso, o ensinamento de Jesus para a mulher samaritana. E a mulher pede água para Cristo. Cristo pede água para ela, digo. E a mulher diz: como que tu pedes água para mim, que sou mulher samaritana? Porque eles não conversavam. Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Em João capítulo 5, nós temos a cura do paralítico. Em João capítulo 6, nós observamos que Jesus ele faz a multiplicação dos pães. Os milagres, são os milagres. Em João no capítulo 7, Jesus passa por uma luta tremenda com a incredulidade da sua própria família. Em João no capítulo 8, Jesus perdoa o pecado daquela mulher que foi pega em ato de adultério. Agora, quando chega em João capítulo 9, nós temos um fato inédito. Nós temos um fato, irmãos, de uma cura que ela se diferencia de todas as demais curas que Jesus ele realizou no seu ministério. E o ministério de Jesus, uma boa parte do seu ministério foi dedicado às curas, porque nós sabemos que verdadeiramente Jesus, ele é aquele que pode curar qualquer tipo de enfermidade. Aliás, eu costumo dizer que Jesus ele tem todas as especialidades que nós encontramos na medicina. Jesus é cardiologista, Jesus é neurologista, não é? Jesus é pediatra, mas Jesus também tem, irmãos, uma especialidade que nenhum outro médico tem. Isso é peculiar do próprio Cristo, que é o impossível. E Ele é aquele que em nosso meio está nesta noite para fazer isso também, se houver necessidade na minha vida, na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível. Vamos no capítulo 9, e a maneira surpreendente como Ele faz um milagre na vida de um cego, mas não era um cego que via e tornou e perdeu a sua vista, não. A Bíblia fala que era realmente um cego que ele nunca tinha visto nada, um cego de nascença, nasceu cego, não enxergava nada, vivia na escuridão, mendigava, diz a Bíblia, mas aprove a Deus, aprove a Jesus um dia passar pela vida daquele homem, um homem que não enxergava, um homem que não tinha o privilégio que nós temos, de poder ver as coisas belas que Deus fez. E ao passar pela vida deste homem, quando Jesus se depara com ele, nós vamos analisando o texto e vemos que Jesus realmente, ele transforma a vida deste homem. Jesus modifica a vida deste homem. Jesus, de uma maneira, como disse, surpreendente e inédita. Por que inédita? E por que surpreendente? Porque nós não observamos nenhuma cura da maneira como Jesus curou esse cego de nascença. Porque as maiorias das curas que são efetuadas pelo Cristo nos Evangelhos, nós observamos que são curas que são realizadas através da pronúncia de uma palavra, como para aquele centurião, que a Bíblia diz que tinha um servo que estava doente, e ele foi procurar a cura para o seu criado, e ao se encontrar com Jesus,
Diz a Bíblia que Jesus disse a ele: eu vou lá na sua casa e vou curar o seu criado. Mas ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, diga só uma palavra, uma só, e o meu criado ele vai ser curado. E Jesus pronuncia então uma palavra, e naquele exato momento aquele homem, diz a Bíblia, que ele é sarado. Nós temos, irmãos, curas efetuadas por Cristo, com Jesus, com Cristo colocando as mãos, com imposição de mão. Nós lembramos de Jairo, a filha de Jairo, quando a Bíblia diz que ele, Cristo, é convidado por Jairo para ir visitar a sua casa, porque a sua filha estava moribunda, estava morrendo. E quando Jesus entra na casa do Jairo, todos nós lembramos das palavras que ele pronuncia, Talita cumi, e diz: menina, te digo, levanta-te. Pega nas mãos da menina e coloca a menina em pé, e a menina volta à vida. Ele entrega a menina viva agora para os seus pais, e o nome do nosso Deus ele é glorificado. Agora, esta cura ela se diferencia de todas as demais, porque esta cura Jesus ele realiza na vida deste homem de uma maneira como nunca antes ele havia feito. Nós observamos que esse texto mostra que ele faz lodo na palma da mão com a sua saliva, e a Bíblia diz que ele unta os olhos desse cego, que era um cego de nascença, um homem que não tinha nunca visto nada. Ele faz o lodo, ele unta os olhos do cego e diz: vai ao tanque de Siloé. Interessante, porque ele manda ir ao tanque de Siloé. O texto ele não mostra nas entrelinhas, no seu contexto, se alguém guiou o cego, se o cego foi por si com a sua bengala, mas mostra o texto que o cego, em obediência à palavra do Cristo, que até então ele não conhecia, ele nem sabia quem era, aquela pessoa que havia dito para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te, depois de ter colocado o lodo, feito o lodo e untado os olhos do cego. A Bíblia diz que esse cego nem sequer sabia o nome, nem sequer sabia quem era Jesus, nem sequer sabia quem era o Cristo. Mas ele obedece, ele vai até o tanque de Siloé, e a Bíblia diz que ele lava então aquele lodo que estava em seus olhos. É até um fato interessante, porque em todo o trajeto que aquele cego teve que percorrer até chegar ao tanque, eu fico pensando que as pessoas, irmãos, pensavam a respeito da cena que estavam vendo: um homem com lodo nas vistas, caminhando pelas ruas, aparência de mendigo, indo, irmãos, não sei se conduzido ou se por uma bengala, mas o homem foi. E diz a Bíblia que ele vai, desce as escadas e lava os seus olhos e volta enxergando conforme Jesus havia dito a ele: lava-te, porque você vai enxergar. E ele, irmãos, volta enxergando, glorificando ao Senhor, glorificando a Deus, e vendo coisas que para ele automaticamente eram coisas novas, porque ele nasceu cego, nunca tinha presenciado cores, nunca tinha presenciado a natureza, nunca tinha presenciado pessoas, nunca tinha visto nada. E ele começa então agora a ver coisas que ele até então não tinha visto. Eu fico pensando a alegria do cego em poder ver as coisas que ele tanto ansiava em ver, mas não podia porque havia nascido daquela maneira, daquela forma. Mas agora, após o milagre feito na vida dele, ele passa então a contemplar, a ver coisas tão lindas, tão belas, que nós, irmãos, temos o privilégio de ver, e podemos até fazer menção aqui dessas coisas belas que Deus nos deixou, que Deus criou para nós desfrutarmos. E por que não nós nesta noite não agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos vivos e podermos contemplar as coisas que Ele deixou para que nós contemplássemos, e desfrutar das coisas que Ele deixou para nós desfrutarmos.
É muito bom nós estarmos aqui nesta noite. É muito bom nós estarmos desfrutando das coisas que estão criadas. É muito bom nós estarmos com vida aqui neste lugar. Eu costumo dizer à igreja, quando estou pregando, que todas as oportunidades que nós temos em estar na presença de Deus, nós devemos realmente sempre agradecê-lo. Todos os momentos que Ele prepara para nós devemos realmente agradecê-lo. Porque tem muitas pessoas que numa noite como esta, não tem oportunidade, ou não tem condições de estar numa igreja, de estar no lugar onde você está, onde eu estou, de estar da maneira como eu estou e como você está aqui, desimpedido de qualquer medicação na veia que nos impossibilite de locomoção, como alguns hoje estão nos hospitais, como alguns hoje estão em camas, em macas, em UTIs, mas nós aqui estamos. É bem verdade que talvez tenha alguém aqui que tenha até a sua pressão alterada, pode ter um quadro de diabetes, pode ter um quadro de dor de coluna, pode ter alguém aqui que esteja com uma enxaqueca, mas você está desimpedido, você está vivo, você está completamente desimpedido de qualquer coisa que te segure. E você pode então aqui junto comigo, nós podemos perfeitamente levantar as nossas mãos e adorar o Senhor, o Rei dos Reis. Aleluia. Nós podemos abrir a nossa boca, porque não tem nada que nos impede, nenhum tubo nos impede nesta noite de abrirmos a nossa boca e darmos a devida glória àquele que reina, àquele que é o Senhor dos Senhores. Nós podemos perfeitamente aqui, irmãos, e essas demais coisas que nós citamos aqui, que fazem parte do contexto da nossa vida, que fazem parte do contexto da nossa história, do nosso dia a dia, uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma alteração de pressão, num culto como esse, nós sabemos que o mesmo Jesus que curou o cego de nascença, Ele pode curar a minha vida, Ele pode curar a sua vida, Ele pode tocar em mim, Ele pode tocar em você. Aliás, nós somos o testemunho vivo de que o Senhor faz os milagres acontecer. Quantos de nós já não temos experimentado milagres da parte de Deus? Embora este milagre realmente ele me chame a atenção, porque ele foi feito de uma maneira surpreendente, de uma maneira totalmente inédita, como eu disse a vocês. Jesus ele poderia realmente ter colocado a mão na vista daquele cego e dizer a ele, veja, mas não fez assim. Jesus poderia ter dito cego, simplesmente pela palavra, pelo poder da palavra, veja, e o cego poderia enxergar, mas o Senhor não fez isso, de uma maneira realmente espantosa, de uma maneira que, como ninguém talvez esperasse, ele, Senhor Jesus, surpreende, vai lá, faz o lodo, ele coloca esse lodo na palma da sua mão, unta o cego e dá uma ordem a ele, diz, vai que você, se lavando lá no tanque de Siloé, você vai voltar enxergando. E ele voltou enxergando, e a vizinhança ficou admirada com aquilo que agora eles estavam vendo, porque aquele que antes era cego, agora vinha, já não mais guiado de nenhuma maneira. Ele vinha por si só, com as suas pernas, contente, vinha enxergando, e as vizinhas, ou a vizinhança, os vizinhos, começaram entre eles, perguntarem, indagarem, será que é ele que está vindo lá? Alguém desconfiou e respondeu, parece que é ele mesmo. A outra pessoa diz, olha, parece-se realmente com ele. Mas quando ele se aproxima daquela vizinhança, ele próprio dá o testemunho da cura, e ele diz, sou eu mesmo, sou eu, como quem quer dizer, eu sou aquele que vocês conheceram outra hora cego, mas agora estou enxergando, outra hora não via, mas agora estou vendo, outra hora não podia contemplar as belezas que existem, que foram criadas, mas agora eu posso contemplar. Quiseram convencê-lo, mesmo depois desta maravilha, desta cura, que Jesus era um homem pecador, porque Jesus efetuou essa cura justamente num sábado, e tentaram de uma certa forma convencê-lo
E ele diz: eu acho que ele é um profeta. Disseram: não, ele é um pecador, porque ele fez a cura, efetuou a cura no sábado. E eu particularmente gosto muito da resposta desse ex-cego. Ele diz: olha, se ele é um pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu estou vendo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E isso glorificou o nome do Senhor. E este texto, este tema que vocês escolhem, esta aliança com Deus, este tema de novas coisas, me levou a esse texto bíblico, porque esse texto nos faz ver, irmãos, nos faz meditar em um Deus que realmente Ele nos proporciona ver coisas antes nunca vistas. Nós servimos um Deus que realmente nos proporciona ver coisas antes nunca vistas. E o que ocorre com este cego é exatamente isso que eu estou dizendo. Aquele homem que não tinha visto antigamente nada, que não enxergava nada, agora, após o encontro com o Senhor Jesus, ele passa a ver coisas que ele antes nunca tinha visto. E eu acredito que cada coisa que ele viu, ele pôde realmente glorificar o Deus dos céus. Quando ele viu os pássaros, imagina quando ele não viu o céu, imagina quando não presenciou as estrelas, as pessoas, as coisas, as cores. Como não deve ter feito a diferença na vida deste homem, que passa agora, depois de um encontro com Cristo, a ver coisas surpreendentes, coisas que ele nunca tinha presenciado, coisas que realmente trouxeram ao coração dele tamanha alegria, trouxe tamanha satisfação à vida daquele homem. E eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, com esta palavra, dizer a você que está aqui, você que serve a Deus, você que tem 10, 20, 30, 40 anos, quem sabe, de evangelho, servindo a Deus, ou talvez seja um novo convertido, tenha anos, 1 ano, 2 anos, ou meses, que serve a Deus. Eu gostaria de aqui dizer ao seu coração, que embora você tenha tido experiências com Deus, embora Deus tenha te proporcionado experiências marcantes, talvez neste pouco tempo de caminhada, para quem tem pouco tempo, você tenha presenciado coisas que marcou a sua história, marcou a sua vida, marcou a sua família, e quem aqui já tem um tempo de caminhada com Cristo muito longa, eu estou falando de 10, 15, 20, 30 anos, quantas coisas você já não viu, quantas coisas nós já não vimos, irmãos, com esses olhos, Deus fazer, Deus realizar, porque o texto de Isaías, que eu recebi inclusive como base da nossa reflexão desta noite, quando ele diz que faz coisas novas, esse texto mostra que o Deus que nós servimos, não é um Deus que simplesmente abre o mar vermelho lá atrás, e que nós devemos só ficar presos às coisas do passado, só pensando naquilo que Ele realizou, naquilo que Ele fez, porque Ele é aquele que tem prazer em fazer com que nós tenhamos também novas experiências, contemplemos novas coisas, novos milagres, novas atuações de Deus em nossa vida, novas ações do Espírito Santo em nós. O nosso Deus, Ele disse a Israel, para que eles não ficassem simplesmente lembrando das coisas que havia passado, mas que Ele iria fazer coisas novas, coisas que eles ainda não tinham visto, embora ter, irmãos, feito aquele milagre extraordinário, abrindo o mar vermelho, fosse um milagre extraordinário, o Deus de Israel prometia a Israel em Isaías que agora faria uma coisa nova, ainda maior, porque Ele tinha
tinha o poder, ele teve o poder de abrir o mar vermelho lá atrás, e o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele tinha poder para fazer novas coisas acontecerem no meio do povo de Israel. E o que eu quero dizer com isso aqui nessa noite, é que você não viu tudo ainda. Embora essa caminhada, essa comunhão que você tem com Deus, embora as experiências que Deus já tenha te dado, Deus, ele ainda não mostrou tudo para você. Você ainda, meu irmão, minha irmã, você ainda não viu tudo aquilo que Deus tem para que você veja. Existem pela frente coisas boas, coisas grandes, coisas novas, que você ainda não viu, que o Senhor tem para te mostrar. Deus ainda tem coisas boas, novas, grandes, para revelar ao seu coração, para revelar à sua família, para revelar ainda ao seu casamento, para revelar ainda a sua vida espiritual, a sua vida material. Eu quero profetizar em nome de Jesus aqui nessa noite, que Deus tem coisas novas para a vossa vida, para a vossa família, coisas que ainda você não viu, porque você não viu tudo. E tem coisas que nós, irmãos, almejamos ver, e às vezes nós não contemplamos. Tem coisas que ainda você não viu, mas você almeja ver. Quantas coisas que nós temos pedido, quantas coisas que nós temos, irmãos, em oração, falado a Deus, pedindo a Ele: ó Senhor, eu preciso ver isso, ó Senhor, eu preciso ver aquilo, ó Senhor, eu quero que aconteça isso na minha casa, eu quero que aconteça isso na minha família, eu quero que aconteça isso no meu casamento, Senhor. Eu preciso ver, eu não quero morrer sem antes ver isso acontecer na minha vida. Quantos de nós, irmãos, que almejamos contemplar determinadas coisas, ver determinadas coisas que ainda não vimos, mas diante da palavra que nós estamos aqui nesta noite, eu quero dizer ao seu coração que Deus te fará ver aquilo que ainda você não viu, aquilo que ainda você não presenciou. Deus te fará ver, Deus te fará presenciar aquilo que Ele te prometeu, aquilo que você até questiona, porque já se passaram um tempo, e o tempo não mudou, o tempo ele realmente não mudou a situação, o tempo se passou, e você ainda não viu o cumprimento da promessa, você ainda não viu a salvação do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Talvez você não viu ainda a promessa se cumprir na sua vida, é uma cura, quem sabe, e você até esteja aqui neste ambiente pensando: quando é que eu vou ver, quando é que Deus vai cumprir na minha vida? Eu quero aqui em nome de Jesus dizer esta palavra ao seu coração. Eu quero aqui em nome de Jesus falar esta palavra que Deus me inspira aqui nesta noite, que o Senhor, Ele te fará ver ainda isso que você não viu. Deus te fará ver aquilo que Ele te prometeu. Não importa o tempo que já passou, não importa a circunstância, pode ser que tudo ao seu redor esteja ao contrário, pode ser que o Senhor tenha dito que o no momento da aflição, no momento da luta, no momento da fornalha, no momento em que nós somos, irmãos, levados para o deserto, porque quando nós observamos o desfecho de uma situação, como essas que foram citadas aqui nesta noite por mim, nós observamos que realmente Deus, Ele é fiel, que Jesus, Ele é fiel, Jesus, Ele não tarda, Jesus é aquele que chega na hora certa, Jesus é aquele que realmente cumpre a promessa. Pode ser que a pessoa esteja relacionada na lista de corte, mas não será cortado. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele promete, Ele faz cumprir. Aquilo que Ele promete, Ele faz acontecer. E quando Ele chega lá em Betânia e vê o Lázaro, em que estava realmente numa situação difícil, morto já há 4 dias, e alguém poderia dizer: Senhor, Tu errou, Tu falaste que o Lázaro não iria passar por essa situação, que o Lázaro, ele iria realmente estar viver, que essa morte iria glorificar o Deus vivo. Aí quando Jesus pisa em Betânia, a irmã do Lázaro é a primeira a ir lá cobrar de Jesus, porque tem hora que parece que Jesus está demorando para trabalhar no nosso meio, na nossa vida. Tem hora que nós realmente pensamos como Marta: Senhor, Tu demorou
tivesse chegado antes, o meu irmão ele não teria morrido. Mas Jesus, irmãos, que não erra, ele olha para Marta e diz: o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai voltar à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, ela entende isso como uma escatologia. E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia com os demais mortos, aqueles que vão ressuscitar conjuntamente com Abraão, com Isaac, com Jacó. Jesus diz: não, você não está entendendo o que eu quero te dizer. Eu estou te dizendo que ele irá ressuscitar, e vai ressuscitar agora, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia. Crê tu nisso? Aí então, irmãos, ele diz: onde vocês o puseram? E quando ele chega lá e pisou em Betânia, e arrolaram a pedra, aquilo que ele havia dito, irmãos, então se cumpre quando ele diz: Lázaro, sai para fora. Ou seja, aquele que ele havia dito que estaria vivo, aquele que ele havia dito que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, agora depois de 4 dias sai do sepulcro, levanta, agora vivo, restaurado. Ele novamente mostra para nós, biblicamente falando, que ele é aquele que tem poder para ressuscitar o morto, não importa de quantos dias seja o morto. Eu abro um parênteses agora para falar ao coração que está aqui nesta noite: Deus, ele vai ressuscitar o seu Lázaro. Deus vai ressuscitar o seu Lázaro. Existe um Lázaro que você está orando para que ele seja ressuscitado. Aguarda. Você pensa que o Senhor está demorando? Você pensa que ele se esqueceu? Ele não se esqueceu. Aguarde, porque Jesus vai ressuscitar aquela pessoa que está lá. Ele manda eu te dizer que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Talvez a sua situação seja difícil, talvez a situação que você esteja vivenciando seja realmente contrária àquilo que Deus te falou, mas Deus vai cumprir na tua vida aquilo que ele te prometeu. Pode descansar, acalma o teu coração, alegra a tua alma aqui nesta noite. Receba de Deus esta palavra no teu coração, porque Deus vai reverter a situação de uma maneira surpreendente, de uma maneira inédita, uma maneira que você nem imagina, uma maneira que você vai falar: eu nunca imaginei que Jesus fosse fazer assim na minha vida. Porque aquele cego, se irmãos, ele pudesse dar o testemunho, realmente o cego iria dizer: eu nunca pensei que esse Jesus fosse fazer isso na minha vida, colocar lodo na minha vista para que eu enxergasse. Porque Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que trabalha em nosso meio de maneira surpreendente. Deus te surpreenderá. Você crê que Deus vai surpreender a sua vida? Você crê que Deus vai surpreender você? Aleluia. Você crê que Deus vai surpreender? Você crê que Deus tem algo para realizar inédito na tua vida? Aquilo que ele fez lá atrás, ele vai fazer agora. Aquilo que ele fez lá atrás, você pode esperar que ele vai fazer agora. Coisas novas Deus tem para fazer na tua vida. E ele manda te dizer: Jesus, vamos orar por nosso irmão, para que Deus o abençoe, Deus dê graça, para que Deus o fortaleça, Deus o ajude, para que Deus o alegre, dê alegria ao seu coração, para que o Senhor quebre todos os laços. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus. Ó Senhor Jesus, Tu és aquele que conhece a vida do ser humano, Tu és aquele que sabe o que nós precisamos, Tu és aquele que sabe o que nós necessitamos, Tu és aquele que nos conhece, Senhor, por dentro e por fora. Tu és aquele que sabe, meu Deus. Eu peço para que o Senhor repreenda todo o mal, toda seta, todo o laço, todo empecilho, todo embaraço, toda barreira. Ó Deus, tudo aquilo que não, Pai, pertence a Ti, seja desfeito agora em nome de Jesus. Deus, que haja, meu Pai, uma transformação de vida, que haja, Senhor, a quebra de tudo aquilo, meu Pai, que vem para amarrar, para atrapalhar, para, meu Deus, fazer com que esta vida viva angustiada, Senhor, infeliz. Eu repreendo todo o mal agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o mal agora, Senhor, seja desfeito. Em nome de Jesus, todo espírito contrário, Senhor, tudo aquilo que não pertence
E sabe por que vai chover? Porque foi Deus quem disse para mim que vai chover. Ele me falou. E se Ele me falou, vai acontecer. E se Ele te falou, vai acontecer. Se Ele te prometeu, vai acontecer. De maneira que vai te surpreender. De uma maneira que você nunca viu antes. Ele vai fazer na sua vida acontecer. Aguarde uma grande surpresa do Senhor. Aguarde um grande trabalhar, um mover de Deus na tua casa. Aguarde um grande mover de Deus na tua família. Deus está me falando que Ele vai te surpreender. Deus está me falando que você vai presenciar coisa nova na tua família, na tua casa. Deus está me falando que Ele vai fazer algo extraordinário, que você vai dizer: Senhor, eu nunca pensei que Tu fosses fazer desse jeito. Não é da maneira como você está pensando, não é da maneira como você está esperando, mas é da maneira como Ele já tem traçado, é da maneira como Ele já tem planejado. Aguarde poucos dias, aguarde que você vai abraçar esta bênção de Deus para você. Nesta noite, Deus manda te dizer que as mãos dele estão sobre a tua vida, aqui neste lugar. A promessa dele está em pé, a aliança que ele fez contigo, coisas que ainda você não viu, você irá ver. A salvação do seu ente querido, a cura daquela enfermidade, a transformação daquela vida, a mudança daquela situação que se arrasta há anos, aquela situação que no tempo não mudou. Ele manda te dizer que Ele é poderoso para mudar. Acredita nele, confia nele, levanta a tua mão no santuário e adore a Ele aqui nesta noite. Deus vai cumprir a palavra que Ele te prometeu. Deus vai te surpreender, minha irmã. Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Ele vai te surpreender de tal maneira, a tal ponto, que você vai dizer para todas as pessoas que estão ao seu redor que verdadeiramente Ele é Deus. E tem mais, a bênção que Ele derramará sobre a sua vida vai fazer com que você tenha para você também repartir com aquele que está ao teu lado. A bênção, o milagre que Ele vai fazer na sua vida vai beneficiar não somente você, mas aquela pessoa que está junto com você. Sabe o que Deus está me falando aqui? Que a bênção que Ele vai fazer na sua vida, é uma bênção tão grande que você vai poder compartilhar com as pessoas que estão ao teu redor. A bênção que Ele está derramando é abundante, é uma bênção sacudida, é uma bênção que Ele está me dizendo que ela é tão grande, que você nem imagina o tamanho dela, mas pode aguardar, porque vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família, vai acontecer no lugar onde você está empregado, vai acontecer. O que Deus tem para esta igreja é coisa gloriosa, é coisa grande, são coisas novas. Deus tem novas coisas para vocês aqui neste lugar. Oh, glória a Deus, coisas nunca vistas antes. É isso que Deus Ele quer que nós contemplemos daqui para frente. Deus quer que você contemple algo novo, coisa que você nunca viu, coisa que você nunca experimentou, coisa que você ainda não abraçou. É isso que você vai, é isso que você vai ver. O vizinhança vai dizer: mas será que é ele mesmo? Será que é ela? Você vai dizer: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Será que é ele? Será que é ela? Sou eu mesmo. Sabe o que nós temos que fazer aqui nesta noite? É dar a devida glória a Ele. Sabe o que nós temos que fazer aqui nesta
Miriam cantou. Muito tempo antes você vai louvar como Davi louvou. Muito tempo antes você vai se alegrar na presença do Senhor. Aliás, nessa noite já se alegre na presença dEle, porque nessa noite Ele já está aqui, confirmando as pramandarabra, sura braganda, confirmando a promessa dEle na sua vida, confirmando aquilo que Ele te prometeu, que não caiu por terra. Não caiu por terra, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, Ele não é, irmãos, um Deus que fala e não faz cumprir a sua palavra. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus fiel, é um Deus que serve e que nós servimos, e quando Ele chega, Ele muda toda a situação. Que Deus em Cristo, Ele abençoe a sua vida, Deus em Cristo abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe você, minha irmã, abençoe o conjunto aqui das irmãs, que Deus abençoe esta igreja, o pastor Marcelo, sua família, que Deus abençoe você que veio aqui visitando, quem sabe pela primeira vez esta noite, que Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui, confiemos nele, porque Ele tem coisas novas para revelar a nós que estamos aqui nesta noite. Creia naquilo que Ele está te dizendo aqui nesta noite. Você vai ter para repartir, você vai compartilhar com quem está ao seu redor. Não vai encher o seu barco, vai encher o barco do vizinho. Vocês vão compartilhar de um milagre, de uma pesca maravilhosa que o Senhor Jesus vai fazer, vai proporcionar a sua vida de uma maneira espantosa. Esse Deus que você serve, eu finalizo minhas palavras, as palavras que Deus pôs no meu coração, não minhas, de Deus. Eu finalizo dizendo que este Deus que surpreende é o Deus que faz muro de água, é o Deus que coloca carne no bico de um corvo, é o Deus que faz aparecer moeda na boca do peixe, é o Deus que faz ferro de machado flutuar na água, é o Deus que é todo poderoso, que conta as estrelas, as chamas pelo nome, é o Deus altíssimo, é o Deus grande. Este é o meu Deus, esse é teu Deus. Confie na promessa, confie na promessa. Oh, aleluia, confia, creia, porque você vai presenciar essas coisas novas.